E a grande pergunta que se faz é: na grande tribulação haverá salvação? Sim. Fala. Pastor, o indício que tem aqui no capítulo 6, que essas almas são da grande tribulação, porque ainda hoje já acontece pessoas morrendo, sendo degoladas, mortas, e não, pode ser essas também. Agora, como é que o senhor sabe, qual é a evidência aqui de que essas são as da grande tribulação? Só deixando claro que eu sei que muitos serão mortos, mas isso está lá no capítulo 14. E no 7 também está, diz lá, esses são os que vieram da grande tribulação. Aí ele fala claramente, aí ele sabe. Certo. Mas aqui no capítulo 6, qual é a evidência? Certo. A primeira evidência a gente encontra a partir do capítulo 4, quando o anjo do Senhor diz a João, ele é novamente arrebatado e diz assim: escreve as coisas que depois destas devem acontecer. Então, aquilo que sucede a partir do capítulo 4 estão depois daquelas do capítulo 3 para trás. É uma nova etapa. Então, aqui é uma nova era, após arrebatamento da igreja. Do capítulo 4. A partir do capítulo 4. Aí já fala após o arrebatamento? Após o arrebatamento. E outros detalhes, vamos chegar lá. Primeiro, porque aqui ele diz assim: ele vê as almas, nesse capítulo 6. O texto é bastante claro. Ele vê as almas daqueles que foram degolados. E um clamor: até quando julgarás o nosso sangue? Diz: aguarda um pouquinho até que se complete, porque aqui ainda está dentro da grande tribulação, não acabou, e se faz necessário ir até o final, porque a ressurreição desses mártires aqui se dará todas de uma só vez no final da grande tribulação. Então é isso que eles recebem, essa é a mensagem: aguarde até que se cumpra o número dos que ainda haverão de ser mortos. Aqui ele vê as almas. Quando diz no capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono de Deus. No capítulo 6 ele vê as almas debaixo do altar, no paraíso. No capítulo 7 ele vê diante do trono de Deus, porque aqui já aconteceu a ressurreição. E essa ressurreição dos mártires, aí a gente tem que ir lá para o capítulo 20. Veja como não existe ordem cronológica dos fatos aqui de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 4: e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Então esses três textos, eles são contexto um do outro. Certo? Eles ressurgem, aquela multidão que vão ver debaixo do altar de Deus, ressuscita por ocasião da vinda de Cristo com a igreja para salvar Israel, no fim da grande tribulação. Isso aqui é o chamado, os rabiscos da grande colheita, que é a terceira fase da da primeira ressurreição. Terceira fase da primeira ressurreição. A primeira são as primícias, a ressurreição de Cristo. A segunda é a grande colheita, a ressurreição de todos os salvos quando Jesus vier buscar a igreja. E agora os mártires que ficaram na grande tribulação, mas que não negaram a Cristo, eles vão ressuscitar no final. Aqui é os rabiscos, os últimos, que também farão parte da primeira ressurreição.
Então, estas pessoas que irão morrer, elas podem ser pessoas que tiveram conhecimento da verdade, crentes, que não estiveram preparados para subir no arrebatamento, mas que haverá, e principalmente por causa da pregação que vai haver durante a grande tribulação, as duas testemunhas, elas terão esta missão de proclamar a mensagem. Vai acontecer sinais, conforme a Bíblia mostra, prodígios, coisas que realmente vão chamar mesmo a atenção, e isso pode contribuir para fortalecer a fé daqueles que não irão se render perante a pressão do anticristo e morrem, e aí vai. Eu costumo dizer o seguinte: na vinda de Jesus, Ele vem nos buscar. Na grande tribulação, quem quiser tem que ir. A única forma de chegar lá é através da morte. Tem que morrer. Morrer sem negar Cristo. Estes são aqueles que João viu as suas almas debaixo do altar do Senhor. Ficou claríssimo aí para mim essa explicação para vocês. Agora, eu sempre me perguntei algo: como é que as pessoas, quem ficar, os crentes que ficarem, eu acho que não vão ser curtos, na minha opinião, mas que têm consciência de tudo, vão também pregar, porque não vão ser só essas duas testemunhas que vão pregar. Os crentes, vai ser muitos que vão ficar, no meu ver, vão entender, vão pregar também, vão dizer: olha, estou aqui porque brinquei, fui no negócio de teoria de prosperidade, agora aí o que acontece? Fiquei. E aí, aí o que acontece? Eles vão pregar. Agora, como é que as pessoas vão aceitar se o Espírito Santo não está mais para convencer? Se o Espírito Santo não está mais para convencer, ele vai subir com a gente, né? O Espírito Santo também vai subir. Mas é o seguinte: mas o Espírito Santo é Deus. Aí a gente tem que entender uma coisa, certo? Ele possui todos os atributos de Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando se diz que ele vai sair, é no que diz respeito à missão que ele hoje tem aqui, mas ele nunca deixa de atuar. A gente pode até dizer assim, de uma forma até que indireta, mas não vai deixar de atuar, certo? Até porque esses dois profetas que estarão anunciando, pregando, fazendo sinais, eles estarão sob a unção do Espírito. Estarão. Não será como é hoje, na dispensação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, como Deus, ele jamais estará limitado de atuar no período da grande tribulação, na vida daqueles que decidirem. Agora não vai ter negócio de... não, é decisão mesmo. Exatamente. É tudo ou nada. Aceite ou morra. Ou nega ou morre. É morte mesmo. E quando João diz, ele diz que era multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. O paraíso que hoje está cheio. Então imagine, desde o Antigo Testamento, o quanto de salvo está lá. Quando Jesus vir buscar sua igreja, ele vai esvaziar, porque haverá ressurreição. As almas que lá estão vai vir encontrar com o seu corpo para estar com Jesus. O paraíso fica vazio. Na grande tribulação vai encher de novo. E João viu multidão. Vai encher. Mas eu já ouvi pregadores pregar e faz sentido. O seguinte: que ao arrebatar, se arrebatar, ele vai fechar as portas dele. Isso aqui vai ficar entregue ao comando de Satanás. Vai ficar o esquecimento. Assim como a arca de Noé se fechou e o dilúvio veio também, e a terra ficou esquecida por Deus, também quando houver o arrebatamento, os que
e eles vão ser salvos pela própria inteligência deles. Eles vão raciocinar, vão ver tudo se cumprir, mas dizer, não, realmente tudo se cumpriu e eu prefiro morrer e ficar com Jesus do que receber o sinal da bênção. Talvez, pastor, isso aí é uma teoria que eu já ouvi pregar e eu acho que faz sentido. Não, mas não fica total, não fica esquecido. Deus não se esquece, abandona não. Até porque no mundo vai ficar e estará sendo na grande tribulação a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Hoje é a igreja. A igreja saindo vai ser Israel. Então Deus jamais ele vai abandonar totalmente este mundo, porque Israel vai estar aqui. Vai ter pessoas que realmente vão invocar o nome do Senhor e essas pessoas terão um certo auxílio. Eu digo assim, tem que ir, não significa que é pelas suas próprias forças, porque tem até um versículo que diz assim: e estes venceram pelo testemunho que deram, pelo sangue do Cordeiro. Sem o auxílio divino ninguém consegue nada. Ninguém por si só consegue alguma coisa. Ninguém. Então vai haver um auxílio divino. Essas pessoas que vão morrer, a morte vai se dar depois daquele acontecimento da taça que vai ser derramada. Isso, e as pessoas vão procurar a morte. Isso, com certeza. Com certeza. Então eles vão passar por esse momento. Estará acontecendo a morte dos mártires será a partir será nos últimos 3 anos e meio, a partir da primeira metade da grande tribulação, quando será implantado o sistema da besta, que todo mundo terá que receber seu sinal, e aí as pessoas que se negarem estarão passando pela morte. Vão morrer, mas vai ganhar a salvação. Então é um outro acontecimento durante a grande tribulação, será a morte daqueles que não negarem a Jesus. A Bíblia é bastante clara e nós não podemos omitir. A gente prega o Evangelho, é o nosso dever. E o nosso alvo é nos preparar para o arrebatamento. O nosso alvo é esse: preparar-nos para o arrebatamento. E Jesus não quer, de forma alguma, deixar os seus aqui. Ele quer nos levar. Se nós queremos ir, o querer dele nos levar é bem maior ainda. Agora a gente sabe que depende de nós. Depende de nós. Vamos aproveitar a oportunidade. Caso contrário, aí a responsabilidade será de cada um. Mas não podemos pregar a salvação na grande tribulação, dizer que isso é coisa boa. Não é não. Vai ser dolorido. Para quem está vivendo esta era da graça, daquilo que Deus tem preparado para nós, você ter a oportunidade de ouvir todos os dias a palavra do Senhor, está ouvindo o Espírito de Deus falando ao seu coração, através da sua consciência, e perder essa oportunidade, e esperar a grande tribulação chegar, aí deixa a grande tribulação para aqueles que vão ouvir a mensagem, para aqueles que vão ouvir das tuas testemunhas, e nós vamos aproveitar essa grande oportunidade.